Para responder essa pergunta, eu te faço outra pergunta. Se você estiver numa mesa aí, na sua cama, num balcão, independente do lugar que você estiver, com certeza tem algum objeto aí em volta, certo? Ou se tiver, ou se for a mesa mesmo, vamos considerar a mesa. Essa mesa, ela pode se mexer sozinha? Ela pode mudar de lugar sozinha? Ela pode se transformar sozinha? A mesa é um objeto meio pesado, né? Vamos pegar algo mais leve, um papel, uma folha de papel. Ela pode se mexer sozinha? Sem nada? Não, ela precisa que você mexa nela, certo? Ela precisa que um vento bata nela, não importa exatamente o que também. Mas alguma coisa precisa mexer nela para ela se mexer. Algum movimento inicial precisa acontecer para essa folha de papel se mexer. Para se transformar a mesma coisa. Se for um objeto metálico, por exemplo, ele precisa ser derretido, enfim. Todo objeto que está parado continua parado. Isso não muda, e isso é uma lei física, a lei da inércia, a primeira lei de Newton. E isso vale para tudo, não só para esse tipo de objeto, tipo uma folha de papel, a mesa, uma caneca. Isso vale para tudo, para partícula, para átomo. Nada se mexe sem a influência de alguma coisa, nada se transforma sem a influência de alguma coisa. Logo, o Big Bang não faz sentido. Tá vendo? Tá vendo como é um raciocínio lógico simples, que qualquer pessoa pode fazer? Eu demorei o quê? 1 minuto e alguma coisa para refutar o Big Bang. Pelo menos da forma como ele é contado. Muita gente acredita que Deus causou o Big Bang. Não importa, de alguma forma você vai precisar de um ser inteligente para ter criado o universo. O universo não pode ter sido criado sozinho, sem nada. Isso é uma ideia absurda, tão absurda quanto a teoria da geração espontânea. A geração espontânea só é uma teoria descartada porque foi descoberta exatamente o que aconteceu, que é a teoria da evolução, que é a teoria mais aceita. E o Big Bang é uma teoria tão absurda quanto a geração espontânea, mas não foi descoberta outra forma que faça mais sentido de explicar o Big Bang, então simplesmente aceitaram o Big Bang. Mas não faz o menor sentido, é um raciocínio lógico simples. Pelo menos da forma como é explicado, em que aconteceu do nada. Do nada. Do nada gerou tudo. Tinha nada antes, começou a existir alguma coisa foi gerada do nada. Isso é geração espontânea, é a mesma coisa. E eu sei que o Big Bang não é exatamente o início de tudo, porque existiam algumas coisas antes do Big Bang que foram o que causaram o Big Bang, as partículas, enfim. Mas a existência dessas coisas também não faz sentido, porque elas também precisariam de algo que originou elas não podem ter sempre existido. Em algum momento você vai precisar de um primeiro movimento, o primeiro movimento do universo, o start realmente de tudo. Só que isso é impossível, porque não dá para existir um primeiro movimento, porque um movimento só é gerado a partir de outro movimento. Não faz sentido, é um paradoxo. A teoria do Big Bang é um paradoxo. E o universo também não pode ter sempre existido, porque ele é físico, ele é limitado às leis da física. Por que eu posso falar que Deus sempre existiu, mas vocês não podem falar que o universo sempre existiu? Porque Deus não é limitado às leis da física. Deus não é físico. E isso não é uma inconveniência, isso é simplesmente a única resposta. Você precisa recorrer a um ser que não é limitado às leis da física para explicar a origem do universo, porque simplesmente pelas leis físicas a criação do universo não faz sentido. Você precisa de um ser maior que o universo, não no sentido literal de tamanho, mas sim de poder, de onipotência, de transcendência do universo, para explicar a criação do universo. Porque o universo é um lugar que possui ordem, que possui regras, que possui constantes físicas, constantes matemáticas. O acaso não gera ordem, o acaso não gera regra, o acaso não gera constantes. O acaso não gera lógica, o acaso não gera sentido. O que explica a criação, o que explica a lógica existir se não Deus? Eu posso afirmar que Deus sempre existiu porque, como eu já disse, um movimento só é gerado a partir de outro movimento, e isso só faz sentido na origem do universo se Deus existe. Se Deus não existe, nada faz sentido. Se Deus não existe, nada faz sentido. E eu posso te provar que Deus existia antes do universo e ele transcende o universo. Eu posso te provar isso. Calma. Pensa comigo. Outro raciocínio lógico aqui. Não é tão difícil, hein? É mais difícil que o outro, mas não é tão difícil. Se o Big Bang é real, então existia
muita energia concentrada num ponto minúsculo. Eu estou fazendo isso aqui, mas era menor que isso ainda. Toda energia concentrada num ponto minúsculo, no tamanho da cabeça e numa ponta de agulha. Esse era o tamanho da energia concentrada no universo, uma cabeça de uma agulha, bem minúsculo. Se tinha toda a energia do universo concentrada num ponto só, é porque tinha uma força que permitia que toda essa energia fosse concentrada num ponto só. Que força é essa? A força gravitacional, a gravidade. Ou seja, a gravidade já existia antes do universo ser gerado, antes do Big Bang acontecer. Se a gravidade já existia, a gravidade depende de tempo e espaço. Então já existia tempo e já existia espaço. Ou seja, já existia lógica, já existia sentido no universo. Já existiam leis físicas, a gravidade é uma lei física. Já existiam constantes, já existiam regras. Ou seja, o sentido do universo, a lógica, é algo que transcende o próprio universo, porque já existia antes dele e vai continuar existindo depois dele. E o que explica a lógica existir antes do universo ser criado, se não Deus? O que gerou a lógica, se não Deus? E é claro, provar que o universo precisa ter sido gerado por uma mente inteligente não prova que necessariamente essa mente inteligente é o Deus cristão, o Deus da Bíblia, necessariamente Jesus Cristo. Mas eu tenho outro vídeo chamado As Evidências de Jesus Cristo, que mostram que muito provavelmente Jesus estava falando a verdade. Deus abençoe vocês.